aí, meus amigos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula do Educa Belém, Secretaria Municipal de Educação. Estaremos abordando o ciclo 4, turmas, 8º ano e 9º ano, com matéria energia, fontes e tipos de energia. Então a gente vai estar trabalhando aí as fontes e o tipo de energia com você, tá? A energia eólica, das marés, energia geotérmica, energia hidrelétrica. E aí a gente precisa pensar o que vem ser energia. Energia é poder realizar trabalho, é provocar transformações na matéria, é transformar-se de uma forma em outra. Tá? Energia é tudo aquilo que você pode modificar a matéria, provocar ou anular movimento, ou causar sensações. Se você reparar aí nessa nossa imagem, a gente colocou para você, para que você tivesse noção que tudo que tem na Terra precisa de energia. Qualquer movimento, qualquer atividade, você precisa de energia. E aí a gente coloca para ti o conceito, alguns conceitos. O calor que nos aquece, a luz do sol, de outras estrelas ou as lâmpadas são formas de energia. Todos os seres vivos são feitos de matéria e precisam de energia para o seu organismo, para que ele funcione. Seja ele uma planta, seja ele um ser humano. Para a nossa sobrevivência, precisamos dos alimentos que fornecem energia às nossas funções vitais. Precisamos de energia para leve movimento que realizamos, como piscar de olhos, como respirar, como se movimentar. A energia não tem peso. Ela não pode ser medida quando está sendo... Ela só pode ser medida quando está sendo transformada, ou ser liberada ou absorvida. Por isso, a energia não possui unidades físicas próprias, sendo expressa em termos de unidade de trabalho que se realiza. Em outras palavras, energia é a capacidade de realizar trabalho. E aí a gente trabalha com você os tipos de energia que nós vamos abordar. A energia cinética, a energia potencial, a energia mecânica, energia química, energia térmica, a energia elétrica e a energia luminosa. Temos outras, mas essas são as principais para a gente abordar com você. Aqui a gente coloca para ti alguns tipos de energia. A calorífica, a mecânica, a elétrica, que estão muito presentes em nosso dia a dia. E aí a gente coloca para você alguns tipos de forma de energia. Aquelas que nós mais encontramos no nosso cotidiano. A energia elétrica, como a eletricidade. A térmica, em que você tem um calor estando presente em várias formas. No motor do carro, né, no sol, na energia solar. Energia mecânica, aquela que gera movimento, aquela que tem potência. A energia química, presente nas reações químicas, que a gente coloca para você aí uma pilha produzindo luz. A energia nuclear, as usinas nucleares, tanto faladas. A energia radiante, energia na forma de onda eletromagnética, e a gente coloca para ti o infravermelho, as ondas de rádio, as ondas de televisão, o raio-x, tá? Os tipos de forma de energia, e assim a gente começa a esmiuçar, começa a trabalhar as formas de energia aí. A energia elétrica, que é a condução de eletricidade. A energia térmica, as trocas de calor. A energia luminosa, que é a energia na forma de luz. E aí a gente coloca essa amostragem para você das placas que absorvem a energia do sol e transformam essa energia solar em energia elétrica, tanto útil para a gente. A energia química, que é baseada na força de atração e repulsão das ligações químicas, presentes na formação da matéria. As substâncias que têm os seus átomos unidos aí por ligações químicas, que têm uma determinada energia. E para que ocorra essa reação química é necessário que quebre essas ligações e forme novas substâncias. Continuando aí os tipos de forma de energia, nós temos energia cinética, que é a energia que um corpo adquire quando está em movimento, como um carro aí se locomove, energia cinética. A energia potencial é a energia que o corpo armazena. Por exemplo, quando você solta uma bola de uma certa altura, e essa bola, esse peso, ao chegar
ao solo, ele adquire uma certa velocidade. A energia mecânica, que é a forma de energia relacionada com o movimento de corpos, ou com a capacidade de colocá-los em movimento ou de deformá-los. Energia mecânica é a soma das duas, da energia cinética e da energia potencial. E aí a gente coloca algumas formas de energia encontradas na natureza. A energia nuclear, a energia eólica que vem dos ventos, a energia das ondas, dos mares, a energia geotérmica que vem da terra, a energia da maré, a energia da biomassa, dos compostos orgânicos, energia do hidrogênio que vem de uma reação química, as hidrelétricas, a energia solar, a energia do petróleo, dos óleos em geral, a energia do carvão mineral e a energia solar. Nesse outro quadro a gente colocou também algumas formas de energia, repetindo a que a gente tinha visto anteriormente, a hidrelétrica, a do vento, a biomassa, a solar, a das marés, das ondas, a nuclear, a geotérmica e a energia de reciclagem, muito importante hoje para a preservação do meio ambiente, a energia que vem da reciclagem. Algumas características da energia que a gente falou, ela pode ser convertida. As características da energia. As características básicas, ela pode ser convertida, ela pode causar sensações, ela pode mudar a estrutura da matéria. Ser convertida. Um chuveiro. Quando você chega em sua casa e aí você utiliza o chuveiro elétrico, depois de um dia que você pegou chuva, que é uma água quentinha. A transformação da energia elétrica em energia térmica. Causar sensações. Quando você toma um choque, quando inadvertidamente você toca na corrente elétrica e você leva um choque. A capacidade de mudar a estrutura da matéria. Então aí a gente fala das reações químicas. Quando você tem uma combustão, uma queima, em que a matéria é totalmente transformada. Essa é a característica da energia. E aí a gente coloca para ti que a energia pode modificar a matéria, ela pode modificar o seu estado de movimento, ela pode modificar a sua fase de agregação, a natureza química da matéria e pode causar deformações. O estado de movimento, o choque entre dois carros. Se vê um choque, um acidente entre dois carros, você tem energia modificando o estado de movimento daquilo ali. A fase de agregação, a mudança de estado físico. Você passar de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Quando você tira uma pedra de gelo lá do seu congelador, transforma ela em líquido e essa energia vai transformá-la depois no estado gasoso, o aquecimento. A natureza química são as reações químicas. Aí a gente colocou para ti o que acontece no Sol, em que átomos de hidrogênio sofrem fusão e produzem o gás hélio. Então isso aí é a modificação da natureza da matéria. A energia pode causar deformações. A gente presta atenção num jogo de futebol. Aí a gente colocou a bola atingindo o rosto de um jogador e a deformação causada no rosto dele por essa energia. O tipo de energia é a utilização. Nós temos aí os tipos de energia: petróleo, carvão, óleo natural, gás natural, biomassa, eólica, hídrica, as ondas, a solar e a geotérmica. Esse tipo de energia, eles serão transformados e serão utilizados para transporte, para indústria, para residências, para outros serviços. Então, para que essas fontes de energia são necessárias? São necessárias para que possa realizar trabalho, para que você possa utilizar essas formas de energia em diversas coisas, tá? Como transporte, indústria, as suas residências. Aqui, por exemplo, a eletricidade. Desde quando ela é produzida lá na usina hidrelétrica, em que ela passa por uma subestação, passa por uma linha de transmissão e chega até a sua casa. Então nós temos aí o caminho da eletricidade, tá? Então a transformação de energia é outra. Aqui novamente a transformação de energia, energia elétrica, desde a sua produção,
lá na usina hidrelétrica, até chegar à sua casa, passando pelas subestações, passando pelas linhas de transmissão. E aí na sua casa você vai utilizá-la de diversas maneiras. Tá? Aqui as fontes de energia. Fontes de energia são matérias-primas que, direto ou indiretamente, produzem energia pura para movimentar as máquinas, os transportes, a indústria, o comércio, a agricultura, as casas e etc. Por exemplo, carvão mineral, petróleo, as águas dos rios, dos mares, dos oceanos, o vento, que são fontes de energia. E aí a gente começa a dividir essa fonte de energia em fonte de energia renovável e não renovável. As renováveis, a biomassa, a água, o sol, o vento. As não renováveis, o urânio, petróleo, carvão. E aí a gente precisa fazer essa diferença entre elas duas. O que é renovável, o que é não renovável. As fontes de energia sendo renováveis, aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da intervenção humana. Elas são consideradas energia limpa, pois os resíduos deixados na natureza são quase que nulos. Tá? As não renováveis são aquelas que se encontram na natureza em grandes quantidades, mas uma vez esgotadas, não podem ser regeneradas. Têm reservas finitas, pois é necessário muito tempo para a sua formação na natureza. São consideradas poluentes, pois sua utilização causa danos ao meio ambiente. E aí que está o problema das fontes de energia não renováveis. Os tipos de energia não renovável, a gente coloca aí para ti a nuclear, o petróleo, tá? A geotérmica e o carvão mineral. As renováveis, a solar, né? A biomassa, as hidrelétricas, a do vento e aqui a do gás natural. Fonte de energia aí para você, a energia renovável, a hidrelétrica, oriunda dos rios, a solar, a luz solar, a eólica, oriunda dos ventos, a geotérmica, que vem do interior da terra, a biomassa, procedente de matéria orgânica, mares e oceanos, natural das ondas, o hidrogênio, que é uma reação química em que a gente utiliza a água para separar o hidrogênio do oxigênio e a produção de energia. Aqui novamente a energia renovável, o hidrogênio, colocamos 8 tipos de energia renovável, o hidrogênio, as ondas, a solar, a do vento, a biomassa, a hidrelétrica e a das marés. Do outro lado, a gente colocou as fontes de energia renovável novamente, a solar, as das marés, as ondas, as biomassas, as hidrelétricas, a geotérmica. Tem que gravar essas fontes de energia renovável, porque são de máxima importância para a gente e é o que vai favorecer a alternativa quando as fontes de energia não renovável se extinguir. Os tipos de fonte de energia. Continuando a renovável aí, a eólica, dos ventos, que a gente tem os aerogeradores, a solar, em que a gente utiliza as placas de energia solar, captando a luz solar e transformando essa energia solar em energia elétrica, a hidrelétrica, que todo mundo conhece, né? A geotérmica, a biomassa, em que a gente utiliza milho, soja, álcool, a cana-de-açúcar, o hidrogênio através de uma reação química, e os dos mares e oceanos, com as ondas, tá? E as marés. Tipo de energia renovável ainda, exemplos aí, os biocombustíveis. Os biocombustíveis que a gente trabalha principalmente, cana-de-açúcar, soja, milho, beterraba. Então você tem aí, a gente colocou o exemplo para ti no slide, a cana-de-açúcar e o milho produzindo um combustível aí para você, o etanol. Esse etanol podendo ser utilizado em carros pequenos
E também a gente pode produzir, através da soja, o biodiesel, utilizado em caminhões e ônibus. Tá? Aí, do outro lado, a energia elétrica. E a energia elétrica sendo produzida lá na usina hidrelétrica, chegando pelas subestações até as residências. Ou, como a gente colocou aí para você, nos grandes consumidores de grande porte, que é a indústrias siderúrgicas, os consumidores de médio porte, que é o comércio, as indústrias de menores porte, e os consumidores de pequeno porte, os pequenos consumidores, que são as residências de uma maneira geral. Tá? As fontes de energia não renovável, os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, o xisto e o gás natural. A energia nuclear, que necessita do urânio e do tório para ser produzido. E aí a gente colocou para você o petróleo, o carvão mineral, não confundir carvão mineral com carvão vegetal. Tá? O xisto, que são rochas sedimentares com rico material orgânico aí, que vai produzir os hidrocarbonetos para a gente. O gás natural, que está associado ou não ao petróleo. E as usinas nucleares, que hoje em dia temos muito poucas usinas nucleares. As fontes de energia renovável aí para você a gente colocou 2 para destaque: o petróleo e o gás natural. O petróleo, através da sua destilação fracionada, produzindo aí subproduto que vai servir como o gás propano para a gente lá no botijão de gás, a gasolina para os carros, o gasóleo para o avião, o diesel para os caminhões, para os tratores, para os ônibus, aí os óleos mais pesados para os navios e até asfalto. Até asfalto você faz de petróleo. Tá? E aí sendo usado na indústria petroquímica, nas termoelétricas. O gás natural, que está associado ou não ao petróleo, e aí no caso a gente fala dele associado ao petróleo, em que ele vai ser utilizado nos carros, o famoso GNV, gás natural veicular, e nas casas, tá? Utilizado nas casas. Aí a gente colocou os subprodutos do petróleo para você, a gasolina para os veículos, o querosene, os óleos lubrificantes, o óleo diesel, a nafta, o óleo combustível para os navios, o betume que vai originar aí o asfalto para a gente. Aí a gente chega na parte de conversão de energia. No século XVIII, Lavoisier enunciou uma lei fundamental ao universo, chamada Lei da Conservação da Massa. O que diz essa lei? A massa vai ser conservada. A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas do produto. Em uma reação química, nós temos produtos e reagentes. Os produtos irão interagir, eles irão reagir, eles serão consumidos. Só que a massa do produto, ela não pode sumir, ela não pode desaparecer. Ela tem que aparecer, ela tem que ser conservada. Onde ela vai ser conservada? Na produção dos produtos, os produtos formados. Então ele colocou aí na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí a gente colocou uma reaçãozinha aí para ti, que é o hidrogênio reagindo com oxigênio, produzindo água. Então a massa do oxigênio reagindo com o hidrogênio vai aparecer lá na água que está sendo formada. E essa conservação de energia a gente aparece aqui, ó. Quando uma energia potencial se transforma em energia cinética. No caso do arco com a flecha, em que a energia potencial está presa ali, no arco, e vai ser produzida energia cinética quando a flecha for soltada. A energia potencial se transformando em energia elétrica, no caso das hidrelétricas, que produzem energia elétrica, que vai fazer a sua televisão funcionar. A energia elétrica e energia térmica. De novo, a usina hidrelétrica produzindo eletricidade para que você possa utilizar no seu ferro de passar roupa. A energia química, a energia elétrica. As pilhas, que dentro das pilhas você vai ter uma reação química que vai produzir a sua eletricidade para ser utilizada nos seus controles. A gasolina, o etanol, o diesel, que tem uma energia química,
E ao reagir essa energia química, vai fazer com que o motor do carro trabalhe, funcione, faça o carro se locomover. A energia térmica e a energia cinética. No caso aí, quando a gente tem o vapor fazendo girar as turbinas de uma usina elétrica, e aí vai produzir energia elétrica. A produção de energia elétrica através da energia térmica, do calor que faz as turbinas girarem dentro da usina. Aí, novamente, conservação de energia, transformação de uma energia em outra, energia térmica e energia química, produção de pipoca. O milho, quando recebe energia térmica, recebe calor, se transforma em pipoca. Cozimento do ovo, aquela gema do ovo que vai endurecer com o aquecimento. A energia elástica, a energia potencial ou energia cinética. Caso do estilingue, em que você tem a tensão da energia potencial se transformando em energia cinética quando solta a pedra do estilingue. A energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética quando você solta uma bola, e aí você tem energia potencial porque você tem altura. E aí essa bola se aproximar do solo, ela adquire velocidade. E aí você tem a transformação em energia cinética. A energia cinética e a energia elétrica. E a gente colocou 3 exemplos. A energia eólica, a rotação das pás da hélice, a turbina na usina hidrelétrica e a turbina da usina geotérmica. Todas elas, a energia cinética produzindo energia elétrica. A energia química, a energia cinética. Quando você se alimenta e aquele alimento dentro de você vai gerar uma reação química que você vai utilizar essa energia para produzir as suas atividades, o seu movimento. Conversão de energia. A energia luminosa é a energia química. E aí a gente colocou o exemplo da fotossíntese, que é uma reação química. O nome está dizendo fotossíntese. Uma reação química que só acontece na presença de luz. Quando a árvore recebe a luz solar de manhã, e aí na folha você tem um pigmento chamado clorofila, que vai capturar o gás carbônico, a energia solar, e transformar isso em oxigênio e açúcar. Processo chamado fotossíntese. Isso a planta vai fazer de manhã, à noite isso não acontece. À noite a planta vai fazer respiração. E aí a gente traz isso aqui para ti, ó, a respiração celular, que é quando a energia química se transforma em energia mecânica. Então, de manhã, o sol, a luz solar, vai fazer o cloroplasto fazer uma reação química, transformar a energia solar em energia química. E aí, essa mitocôndria vai pegar essa glicose e vai transformá-la em energia, vai queimar esse açúcar, produzindo energia para você, através da ATP. Aqui, novamente, exemplo de fotossíntese e respiração, a energia solar, que chega até as plantas. No cloroplasto ocorre a fotossíntese, lá na folhinha acontece a fotossíntese, produzindo oxigênio e açúcar. Esse açúcar, lá na mitocôndrias, vai ser queimado, vai produzir gás carbônico e água. E ATP, que é energia. Então, a mitocôndria, que a gente aprendeu lá na biologia, que é a nossa fonte de energia, ela que vai produzir energia para a gente, mas está presente na respiração celular. Então, aí está a conversão de energia para você. Que, novamente, conversão de energia, esse esquema muito bonito, a fotossíntese, em que você precisa da luz solar, produzindo glicose e oxigênio, passa para a mitocôndria, essa mitocôndria, através da respiração celular, vai queimar esse açúcar, produzir ATP e liberar gás carbônico e água. Esse gás carbônico volta para a atmosfera, a planta absorve novamente de manhã ou quando tem luz e faz a reação química. Que ele novamente. E aqui a reação química que você tem. Então você tem aí a fotossíntese, gás carbônico e água, através da luz e pigmentos fotossintetizantes.
Eles vão transformar isso em glicose, água e oxigênio. O oxigênio a gente respira, a glicose fica na planta e a gente vai utilizar depois. Aqui a respiração celular, quando a gente pega essa glicose, tá, que está armazenada no nosso corpo, e aí a gente colocou um exemplo para você de uma atividade física, que você queima essa glicose na presença de oxigênio lá no mitocôndrias, liberando gás carbônico, água e veja só, 38 moléculas de ATP, 38 moléculas de energia pura. Então essa reação aí é uma reação bem característica da conversão de energia. A transformação de uma energia em outra. Você vai transformar uma energia química em movimento. Veja que o rapaz aí, ele está trabalhando, ele está fazendo uma atividade física, ele está queimando a glicose que está no organismo dele e transformando essa glicose em gás carbônico. Ao transformar em gás carbônico, será liberado para o ambiente, e aí esse gás carbônico vai para o ambiente, lá a planta absorve esse gás carbônico através da luz solar, junta gás carbônico, sais minerais e água e volta a produzir glicose. Essa glicose vai ficar armazenada na planta. No caso aí, numa fruta, no caso aí de uma batata, a batata doce, o inhame, né? No caso, quando a gente fala de glicose que vem das plantas, a gente lembra a nossa farinha, que vem lá da mandioca, que foi produzida através de uma fotossíntese. E aí você absorve muito isso daí na alimentação, muita glicose, né, através do pão, através do trigo, através de uma pizza, através de um lanche. E aí vai fazer atividade física. Esse excesso de glicose você precisa acabar com ele. E aí você vai queimar esse excesso de glicose na presença de oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Então, meus amigos, é isso aí que a gente tinha que falar para vocês sobre energia, fontes e tipo de energia e a conversão delas, tá? Espero que vocês estudem, vai ter mais informações lá no blog, uns exercícios para vocês, e a gente se vê na próxima aula aí, tá? Para que a gente possa continuar esse trabalho. Um abraço para todos os meus alunos aí, os amigos da EJA, nossos alunos do ensino regular, do fundamental, e um abraço carinhoso aos meus alunos lá da Baía do Sol e do Sucuri Juquara. Tá? Até mais para vocês. Obrigado.